Flávio Bolsonaro foi até os Estados Unidos tentar negociar com o governo americano para impedir que os Estados Unidos coloquem as tarifas de até 25% sobre alguns produtos brasileiros, devido àquela seção 301 que envolve o comércio ilegal do Brasil com países, principalmente com a China, um comércio totalmente predatório que prejudica os Estados Unidos, é claro. Flávio Bolsonaro foi para os Estados Unidos e, como o Lula disse uma vez, ele falou o seguinte: vai depender da narrativa que nós iremos criar. Exatamente isso que a direita precisa. Vai depender da narrativa que o Flávio vai conseguir criar. Porque a imprensa está batendo. A imprensa está falando, não, e o Flávio foi lá prejudicar o Brasil, a soberania, etc. Só que, se você pegar o Paulo Figueiredo, o Eduardo Bolsonaro e até mesmo eu sou a favor das tarifas americanas. Eu sou a favor de que, se o povo brasileiro não luta, não muda o Brasil, é um povo covarde que vota ainda no Lula. Por mais que as pessoas falem assim, o Lula não venceu, foi fraude, o Lula tem voto pra caramba. Principalmente no Nordeste. O povo idolatra esse bandido. E um povo que idolatra bandido, cara, você vai esperar o quê pra essa nação? Esperar o quê? Então o que eu torço? Eu torço que, já que o povo brasileiro é covarde e não faz nada, então que os Estados Unidos sentam o cacete no Brasil até que aperte a ponto do povo falar o seguinte: olha, não dá, tá virando Cuba, tá virando Venezuela. Ou a gente faz alguma coisa e joga os vagabundos no Rio Tietê, ou a gente tá lascado. Caso contrário, vai ficar esse bando de miseráveis recebendo assistencialismo e afundando principalmente a classe média. Como eles dizem, o PT, a esquerda, eles odeiam a classe média. Eles querem os banqueiros, os milionários gastando bilhões, né? Bilhões, Banco Master, INSS, e os miseráveis que vivem de assistencialismo. É isso que eles querem. Então, no caso do Flávio Bolsonaro, que foi para os Estados Unidos tentar negociar, é totalmente político. E ele foi lá, e o que ele disse foi mais ou menos o seguinte: olha, se você taxar o Brasil agora, vai me prejudicar, não vai prejudicar o Brasil, ele não disse isso, vai prejudicar a campanha dele. Esse foi o problema que até o Paulo Figueiredo também bateu. Mas como eu falo para vocês, vai depender da narrativa que será criada. Muitos vão votar no Lula, muitos estão fazendo narizinho, como aquele boboca do Sestaro. Eu não sei de onde tiraram esse maluco, velho. Eu não sei de onde tiraram esse maluco e deram tanta voz pra esse maluco. Ele foi ele tava no podcast dele, a Iron Talks, e entrevistou o deputado federal Lucas Bove. E o Lucas Bove falou: cara, não tem jeito. A gente tem talvez o político mais corrupto do mundo, que é o Lula. E nós temos o Flávio, que todo mundo torce o nariz. Ah, não, eu não vou votar. Pô, ele só fala a palavra. Ele é louco, velho. Ele é louco. Ele é louco. Esse maluco aqui é louco. E ele fala que é médico da cabeça ainda, né? Ele tem especialização em tratamentos psicológicos, essas coisas mais. E é um louco, um louco. Fala, não, eu não vou votar, não. Não adianta. Não adianta a direita querer um cara puro, limpinho. Não existe, caramba. Não existe. Ou você tira o mal maior, que é o Lula, ou o Lula vai ficar lá destruindo o Brasil, colocando mais 4 ministros no STF. E esse babaca, porque pra mim é um babaca, não sei quem que dá voz pra um cara desse, velho. Não sei porque quem que dá voz pra um cara desse. E vai um monte de deputado, um monte de político influente no programa desse idiota, que é um idiota. Falar, não, eu não vou votar no Flávio, eu não voto corrupto. Você tem duas opções: o sorvete de limão ou o sorvete de bosta. Pelo jeito, esse cara adora uma bosta. Escuta só. Corte na política, você tem que escolher. Corrupto. Senão alguém vai escolher por você. Corrupto. Se tiverem 2 corruptos na sua opinião, você tem que ver qual é menos corrupto. Ou pelo menos é corrupto, mas Rapaz, é cristão. só dá o poder pra aquela porra lá, não é cristão ser corrupto. Se der poder pra aquela desgraça que já é corrupta, ele vai se corromper plenamente. Mas se não for se não for o corruptinho, é corruptão. Se não for o corrupto, não tá entendendo. Se não for o corrupto de direita, vai ser de esquerda. Dá um fuzil pra um ladrão de galinha e um bando, ele vai roubar banco. Não. A índole tá ali, a índole tá lá. Só falta o quê? Oportunidade. Eu não apoio. Isso é uma coisa que a galera não entende. Eu digo, repito e vou repetir pro resto da minha vida. Eu apoio contra o PT, eu vou apoiar quem for. Mesmo que for corrupto? Não. Bom.
Aí é o direito seu, mas eu acho que assim, É a minha opinião. na minha opinião, é aquela história do picolé de limão e de bosta. Você odeia o de limão, mas o outro é de bosta. Você enfia, você faz assim, põe o de limão na boca. Aliás, é o que todos nós, inclusive gente que depois pregou voto nulo em 24, dizíamos em 2022. Ah, você tem nojinho do Bolsonaro? Fecha o olho e vota porque o outro é o Lula. Então assim, na minha opinião, eu Qual é a acho diferença do Bolsonaro aqui? eu acho que no fundo do seu coração, Não, você qual a deve diferença pensar do isso, Bolsonaro? que você pode até... Ele não é corrupto. Tudo bem, você pode até colocar essa régua da corrupção. Mas se você fizer uma análise e você tiver que escolher, e é cada cidadão que escolhe, porque você influencia milhões de pessoas aqui. Se todo mundo pensar que nem você e votar nulo, fica mais difícil ainda da gente ganhar. Eu falo pra todo mundo que tá vendo esse programa. Você Você que tá vendo, não vote em corrupto. Não venda a sua consciência, não venda a sua moral, a sua integridade, porque no final da sua vida é tu e Deus, é tu e tua família. Não apoie corrupto. Um cara babaca, cheio de querer pregar moralismo. Você é um babaca, cara, pregando moralismo. Quem que não quem que é perfeito? Daí você tá... É até perigoso isso pra quem fala de tu e Deus. Você é tu e Deus. Cuidado, velho. Você tá exigindo um homem perfeito. Você que é cristão, você tem que saber, né? Que o único perfeito é nosso Senhor Jesus Cristo. Como que você... Ah, mas quer dizer que todo mundo é corrupto? Não. Não quer dizer que todo mundo é corrupto. Eu não sou corrupto, eu não sou bandido. Mas o que nós temos hoje pra vencer o Lula é o Flávio Bolsonaro. Depois você tem o Caiado, que é um palhaço tranca-rua. O Zema, pra mim, seria um dos melhorzinhos. Depois você tem o outro bandido, que é o Renan Santos, do MBL, que tava atacando o Neymar, e depois você tem uma leva que não tem chance nenhuma, né? Enquanto não aparecer nenhum outro. Então o que nós temos? Daí é fácil votar no Flávio Bolsonaro. Se você não quer votar no Flávio Bolsonaro pelo Flávio Bolsonaro, vote no Flávio Bolsonaro pelas pessoas que vão votar no Flávio Bolsonaro. Agora compare com as pessoas que vão votar no Lula. Bandidos, ladrões, abortistas, drogados, maconheiros, traficantes, presidiários. É esse povo que vai votar no Lula. E o povo que vai votar no Flávio Bolsonaro? Trabalhadores, cristãos, pais de família. Ah, mas são perfeitos? Não. Quando você pega uma classe de qualquer coisa, cristão, eu sou cristão, é sinal que você é bom? Não. Entre os cristãos tem um monte de vagabundo. Entre os conservadores tem um monte de vagabundo. Entre os patriotas tem um monte de vagabundo. Mas a maioria, a ideia principal desse grupo é melhor do que a ideia principal do outro grupo. Que, como eu disse, bandidos, traficantes, ladrões, prostitutas, abortistas, maconheiros, ditadores. É fácil. Se você não vai votar no Flávio Bolsonaro pelo Flávio Bolsonaro, eu vou votar pelas pessoas que estão acreditando nele. Enquanto os maconheiros traficantes estão acreditando no Lula, aqui temos cristãos, trabalhadores, pessoas de livre comércio, pessoas que querem o bem do país. É muito fácil escolher. Não tem o que titubear. Ah, mas esse palhaço dá voz para um palhaço desse, daí fica assim, né, cara? O Chiquini foi lá e jogou isso na cara dele no outro podcast. Ele falou, você tem razão. Então você vai votar no Flávio Bolsonaro? Acho que sim. Tá aí. Só que ele é louco, velho. Esse cara é louco. Ele é louco, descontrolado, desequilibrado, doidão. É fácil. Veja quem vai votar no Lula e veja quem vai votar no Flávio Bolsonaro. E são 4 ministros que o próximo presidente colocará. Passando aqui rapidinho, tem uma matéria interessante aqui, deixa eu ver se é essa aqui. O pessoal tá falando da estratégia do Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira tá naquele chove não molha, né? Chove não molha. Aquele vídeo da Michelle falaram que o Nicolas Ferreira tava por trás, a equipe do Nicolas Ferreira tava por trás. Ele, Nicolas Ferreira, desafiou. Prova que eu tô e eu renuncio meu cargo. Mas enfim, o povo tava tentando jogar, porque aquele vídeo da Michelle Bolsonaro realmente foi algo premeditado, porque ela almeja coisas maiores. Como eu disse pra vocês, se o Flávio vence agora, provavelmente ele é reeleito em 2030, porque não haverá pandemia. O presidente dos Estados Unidos possivelmente será o Marco Rubio. Então o Flávio vence agora em 2026 e provavelmente vencerá em 2030. E a Michelle não quer isso. Ela quer o Lula agora para o Lula ser para o PT, né? O Lula não vai ser mais, mas um Haddad, quem vai ser? Ser o antagonista dela em 2030.
para ela ser a candidata. É esse o plano da Michelle. E eles estão falando que o plano do Nicolas, aí eu concordo também. Se for isso, o plano do Nicolas é bom. Que o Nicolas está usando o PL, e aí que eu concordo. Você tá na política com bandidos como o Valdemar, você tem que ser esperto. Não adianta ser puritano, não. Você tem que ser esperto. E o que eles estão dizendo é que o Nicolas está usando o poder financeiro do PL, o poder que ele tem, o próprio Nicolas, para eleger uma bancada de deputados e depois ir para o Novo. Será? Será? Só a Michelle, tá? O Nicolas Ferreira está na mesma toada. O Nicolas está fazendo uma campanha em Minas Gerais claramente para, enfim, bater um novo recorde já foi o deputado mais votado na última eleição, quer aumentar, fez 1,5 milhão, não falei a memória, quer chegar a 2 milhões e eleger junto aí 10, 15 deputados que seriam uma base dele. E aí o que se fala em Belo Horizonte é que ele iria para o Novo a partir do ano que vem, para formar uma nova linha. Mas basicamente o caso do Nicolas e o caso da Michelle são é a mesma situação. São políticos importantes que estão sendo reprimidos e que estão se sentindo que com Eduardo e Flávio Bolsonaro eles não têm mais espaço. Então eles vão ter que, ou eles saem do partido, ou Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro diminuem seu poder. Então, assim, para mim é uma coisa muito clara que a gente está assistindo, embora faltem ainda 90 dias para as eleições, como o bolsonarismo está se fracionando em público. Não é uma discussão assim. Nesse fim de semana, o deputado representante dos caminhoneiros de Santa Catarina, o Zé Trovão, começou a falar mal do Jair Bolsonaro, no fundo, pelas discussões internas de Santa Catarina, com os irmãos, com o Jair Renan e com o Carlos Bolsonaro, e o fato de ter 2 representantes da família Bolsonaro em Santa Catarina e alterando ali o jogo da direita. Mas é só revelador de como assim, as coisas dentro do PL, dentro do bolsonarismo, elas estão muito, muito tensas. Agora, o que ele disse aqui é que o Nicolas quer eleger uma bancada de 10 ou 15 deputados e depois usar o PL para isso. Tá certo, tem que usar mesmo, tem que usar o PL. O PL não, né? O nosso dinheiro, fundo eleitoral é dinheiro de imposto. Então pode usar. Eleja os candidatos da sua base, Nicolas, espero que sejam honestos, e depois pica a mula, mete o pé no rabo daquele bandido do Valdemar. É isso. A Polícia Federal foi fazer uma busca e apreensão na casa do Jair Bolsonaro agora, por causa que suspeita de armas. A gente sabe, né, cara? Lembra o Lula quando estava preso? E a Juca Kfouri, Trajano, o Haddad e a Janja. Era uma patifaria. Só que o Bolsonaro, quando ele disse pela última vez, ele deveria ter dito pela última vez mesmo. E é por isso que o Zé Trovão agora critica ele, porque o pessoal tá preso. É por isso que muitos, até o Nicolas também, tá meio afastado. Porque pelo que dá pra entender, dá pra ver, gente, dá pra ver claramente que eles não são mais assim bolsonaristas. Eles querem o capital político do Bolsonaro, mas não são bolsonaristas mais. Dá pra ver claramente que aconteceu isso. Até mesmo o Eduardo Bolsonaro, né, brigou, xingou uma vez o pai. Eu não sei o que se passa na cabeça da família. A Michelle Bolsonaro sabotando a campanha do Flávio, ela tá condenando o próprio Jair Bolsonaro. E pelo que saiu de pessoas próximas, é que quando a Michelle fez o vídeo, o Bolsonaro disse: você quer me ferrar? Você quer que eu fique preso pro resto da vida? Fazendo aquele vídeo, porque se o Flávio perde, o Bolsonaro provavelmente, possivelmente, ficará preso pro resto da vida. Enfim, esse vídeo é um oferecimento do site aqui, ó, sonate.com.br. Deixa eu colocar aqui para vocês. Toda loja com até 60% de desconto. Frete grátis acima de R$100. Tá muito barato, tá mais da metade do preço de desconto. Então quem quiser ajudar nosso canal aqui, ajudar nosso trabalho aqui no YouTube, entra no site sonate.com.br e adquira um dos nossos produtos. Esse produto aqui estava 350, tá 168. Pulseiras, berloques, etc. Ok? sonate.com.br.
Agradeço a todos que estão no vídeo até agora. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo. Se quiser, comenta aí. O que você acha de tudo isso? Vai depender da narrativa? Saiu uma pesquisa agora que mostra que o Lula vence de todo mundo. Ah, Pablo, mas é mentira. Cara, vamos lá. Ladrão não sobe a rampa. Bolsonaro não vai ser preso. Se Bolsonaro for preso, o Brasil vai parar. E nada aconteceu, cara. Ah, o Lula não vai vencer agora? Vai pagar pra ver de novo? Forte abraço. Tchau, tchau.